As raízes do dispensacionalismo. O fenômeno moderno. O dispensacionalismo é, sem dúvida, a escola de interpretação escatológica mais proeminente e influente do mundo evangélico moderno. Por décadas, milhões de cristãos ao redor do globo têm estudado suas passagens bíblicas sob esta lente, acreditando ser ela a chave definitiva para compreender o fim dos tempos. Seus defensores a apresentam como a forma mais fiel e literal de ler as Escrituras, separando com precisão o destino de Israel e da Igreja. Mas, diante de uma influência tão vasta, surge uma pergunta que poucos se atrevem a fazer. Você conhece, de fato, a certidão de nascimento desta escola de pensamento? Quem foi seu verdadeiro idealizador? Em que solo e sob quais circunstâncias políticas e religiosas ela brotou? O conflito que mudou a história. Para entendermos o presente, precisamos recuar até o século XVI. A Europa estava em chamas. A Reforma Protestante de 1517 não foi apenas um debate teológico, foi um terremoto geopolítico que quebrou o monopólio financeiro e espiritual de Roma. O temor da Igreja Romana se dava pela quebra do monopólio e também financeiro. A afronta à infalibilidade papal e o que isso significava para os governos que temiam o Papa era grande questão política. Historiadores como Dermid MacCallach apontam que, ao identificar o sistema papal como o anticristo das profecias de Daniel e Apocalipse, os reformadores deram aos reis a justificativa moral para romper com o Vaticano. Roma não perdia apenas fiéis, perdia impostos, terras e o poder de ditar o destino das nações. O pavor era real. A infalibilidade papal estava sob o ataque direto da interpretação historicista das Escrituras. A contraofensiva jesuíta e Francisco Ribera. A resposta da Igreja Romana foi estratégica e intelectual. No coração da Contra-Reforma, a recém-fundada Ordem Jesuíta assumiu a missão de limpar o nome do papado através do Concílio de Trento. É aqui que entra nosso primeiro protagonista, Francisco Ribera, de 1537 a 1591. Doutor em teologia e jesuíta fiel, Ribera publicou em 1590 sua obra fundamental, Comentário sobre o Sagrado Apocalipse do Bem-aventurado João, apóstolo e evangelista. Para neutralizar as acusações protestantes, ele propôs algo revolucionário para a época, o futurismo. Ribera argumentou que o anticristo não era um sistema histórico, o papado, mas um único indivíduo ímpio que surgiria apenas no futuro distante, reinando por meros 1260 dias literais em Jerusalém. Fontes acadêmicas confirmam que o objetivo de Ribera era claro: se o anticristo pertence apenas ao futuro, o Papa está inocente no presente. Esta semente jesuíta se tornaria o solo onde o dispensacionalismo moderno cresceria séculos depois. Menção deve ser feita também a Luís de Alcazar, de 1554 a 1613, outro jesuíta que tomou o caminho oposto com o preterismo, afirmando que as profecias já haviam se cumprido no passado, na queda de Roma pagã, visando o mesmo objetivo, isentar o papado. O golpe de 1798 e a queda de Roma. Todavia, a história real se encarregaria de desferir um golpe profundo na teoria de Ribera. Enquanto o futurismo jesuíta tentava convencer o mundo de que o poder do anticristo era algo distante, o ano de 1798 trouxe um choque de realidade que abalou as estruturas da Europa e demonstrou que o mundo estava se libertando de séculos de opressão papal. Em meio às guerras napoleônicas, o general francês Louis-Alexandre Berthier, a comando de Napoleão Bonaparte, entrou em Roma, aboliu o governo papal e proclamou a República Romana. O momento culminante deste enfraquecimento de Roma foi a prisão do Papa Pio VI, que foi levado cativo para a França, onde morreria no exílio. Para os estudiosos das profecias daquela época, este evento não era apenas político, era a confirmação histórica de que o sistema papal estava sendo ferido. Este choque de realidade desferiu um golpe no futurismo original de Ribera, pois os eventos proféticos pareciam estar se cumprindo no presente, e não em um futuro remoto. Foi desse vácuo e da necessidade de reorganizar a defesa futurista que surgiria a base para as adaptações do século XIX. O mistério do salto geográfico, o elo de ligação. Como uma interpretação criada por jesuítas espanhóis no século XVI foi parar nas mãos de pregadores protestantes ingleses no século XIX. Após o pavor gerado pela queda do Papa em 1798, a obra do jesuíta Manuel Lacunza,
que escrevia sob o pseudônimo de Juan Josafá Ben Ezra, chegou à Inglaterra. Lacunza, embora mantivesse o futurismo de Ribera, sugeriu que Cristo voltaria antes do milênio. Suas ideias foram traduzidas e abraçadas por Edward Irving. Foi nas conferências de Albury que esse futurismo começou a ser refinado, influenciando o círculo onde John Nelson Darby estava inserido. John Nelson Darby e a sistematização. John Nelson Darby, de 1800 a 1882, ex-advogado e clérigo anglicano que se tornou líder dos Irmãos de Plymouth, foi o arquiteto sistemático desta escola. Sua contribuição fundamental foi a criação de um dualismo teológico, a separação total entre Israel e a Igreja. Para Darby, a Igreja não era a continuação do povo de Deus, mas um parêntese, um mistério que interrompeu o cronômetro das profecias para Israel após a 69ª semana de Daniel. Ele introduziu a novidade das 7 dispensações e, crucialmente, a doutrina do arrebatamento secreto e pré-tribulacionista. Segundo Darby, para que a 70ª semana de Daniel recomece para Israel, a Igreja deve ser removida da terra secretamente. O silêncio dos séculos, o vazio de precedentes. É imperativo notar que, antes de Darby no século XIX, não havia esse conceito de arrebatamento secreto, nem na história da Igreja, nem nos escritos dos pais da Igreja. Tanto a teoria da pausa quanto as divisões das dispensações eram conceitos totalmente estranhos à história eclesiástica e à teologia dos reformadores. Por quase 1800 anos, o cristianismo desconheceu a ideia de um retorno de Cristo em 2 fases ou de uma igreja removida antes da tribulação do anticristo. A Bíblia é Scofield, a canonização do sistema. A popularização mundial veio com Cyrus Ingerson Scofield. Em 1909, ele publicou a Bíblia de referência Scofield através da Oxford University Press. Ao colocar as interpretações de Darby em notas de rodapé ao lado do texto bíblico, Scofield fez com que milhões de leitores aceitassem o sistema dispensacionalista como se fosse o próprio texto sagrado. No Brasil, essa visão foi amplamente difundida por editoras como a CPAD e instituições como CACP, tornando-se o padrão em muitas denominações pentecostais e batistas. Vozes divergentes e críticas de Maxwell e Viertel. As críticas de estudiosos como C. Mervyn Maxwell e Veldon Viertel focam na fragmentação bíblica. Maxwell, em suas análises sobre o desenvolvimento das doutrinas, aponta que o sistema de Darby criou uma teologia de fuga, onde o cristão perde a percepção da ação de Deus na história presente. Viertel argumenta que o dispensacionalismo quebra a unidade do povo de Deus, Efésios 2, e isola partes das Escrituras, como o Sermão do Monte, alegando que pertencem a outra dispensação, o que desarmaria o cristão de bússolas éticas fundamentais. Conclusão. O que começou como uma estratégia jesuíta de sobrevivência eclesiástica no século XVI e enfrentou o golpe da história em 1798, evoluiu para a escola teológica mais popular do século XXI. Ao compreendermos as origens do dispensacionalismo, somos chamados não ao debate ruidoso, mas ao estudo profundo, respeitoso e fiel à totalidade das Escrituras e à história. A verdade não teme a investigação. A maior vitória da Contra-Reforma não foi militar, foi teológica. Ela ocorreu no momento em que os filhos dos reformadores abandonaram a interpretação de seus pais e abraçaram a interpretação de seus antigos perseguidores, passando a perseguir aqueles que ainda mantêm a antiga chama da interpretação histórica. Quadro comparativo. A quem interessa a interpretação? Este quadro revela quem ganha com cada método e expõe a contradição dos críticos modernos. Não há maior triunfo para um estrategista do que ver o seu inimigo abandonar suas próprias defesas para lutar com as armas que você mesmo fabricou. Ao abraçar o futurismo, o protestantismo moderno não apenas esqueceu sua história, mas adotou a teologia que seus antepassados derramaram sangue para refutar. A verdadeira pergunta não é por que alguns ainda são historicistas, mas por que tantos decidiram se tornar futuristas. Nesta jornada pela história e pela teologia, buscamos a verdade não para dividir, mas para unificar o entendimento e fortalecer a nossa fé. Conhecer as origens das nossas crenças é um ato de maturidade espiritual e de profunda reverência às Escrituras. Acreditamos que a busca pela verdade deve ser acessível a todos. Por isso, se este documentário despertou em você o desejo de analisar com mais profundidade a corrente teológica que você confessa,
e de compreender melhor o caminho que a fé cristã trilhou, convidamos você a fazer parte desta comunidade de buscadores. Inscreva-se em nosso canal para que possamos continuar produzindo conteúdos que iluminam e desafiam o pensamento. Curta este vídeo, pois seu apoio nos mostra que estamos no caminho certo. E, por favor, compartilhe-o com amigos, familiares e em suas redes sociais, para que mais pessoas possam ter acesso a esta análise histórica e, assim, edificar sua fé sobre um fundamento ainda mais sólido e consciente. Que a sua busca pela verdade seja contínua, e que a palavra de Deus seja sempre a sua luz e a sua bússola. Que Deus o abençoe.